Viva, bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde fazemos por descomplicar o futebol. Na segunda jornada do campeonato, Porto, Benfica e Sporting ganharam, mas deixaram sensações e impressões bastante distintas. Eu sou o Diogo Pombo e antes de apresentar quem tenho aqui comigo, deixo um abraço ao nosso remalheiro que está a recuperar de um problema de saúde. Connosco em estúdio temos um convidado, é o Blessing Lomoeno. Olá Blessing, obrigado por estás aqui connosco. Olá Diogo, muito obrigado pelo convite. Olá Tomás. Olá Tomás. Lá está, olá Tomás, como sempre. Olá Diogo, obrigado ao Blessing e um abraço a todos. Se tens até 35 anos, subscreve já a versão digital do Expresso com 50% de desconto e oferecemos-te bilhetes para o cinema. Mas há mais. Com o upgrade para a subscrição Premium também a um preço especial, passas a ter acesso total ao The New York Times e aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias. Sabe mais em expresso.pt/subscrever. Expresso. Liberdade para pensar. Começamos pelo Benfica, que foi a Rio Maior dar ao campeonato a primeira goleada das antigas. Ganhou por 7-0 ao Casa Pia no derby lisboeta, que pela quarta época seguida não se joga em Lisboa, mas pronto. Sempre com o pé no acelerador, a equipa de Marco Silva foi vertical e muito pressionante após perder a bola, nunca deixando o frágil Casa Pia respirar. Tomás, foi um jogo em que se viram várias boas notícias nos encarnados, para lá do hat-trick mais óbvio de Pavlidis. Há muitas coisas em que o Benfica está a consolidar-se e acima de tudo, ofensivamente já se nota a clareza que Marco Silva trouxe e que não existia. E é uma clareza que vem de modelo, mas também vem de perfis. Desde logo com o Langley e com o Tomás Araújo, o Benfica traz sempre uma facilidade de construção que não teria com outras duplas de centrais que jogaram muitas vezes na época passada. Desde logo, portanto, o pé esquerdo do Langley e a confiança crescente do Tomás Araújo. O Tomás Araújo fez um jogaço. Acaba por ficar um bocadinho em segundo plano, porque enfim, houve muitos destaques do meio campo para a frente, Pavlidis, o Bresciani, e com essa facilidade que o Benfica teve para construir, não só pelos centrais, mas também com o Dal, que é um lateral que começa mais baixo e que conseguiu muitas vezes encontrar o Bresciani, mas também jogar por dentro. Foi um bom jogo de Dal e normalmente não é um dos destaques do Benfica, mas conseguiu sê-lo em Rio Maior. Mas a partir daí o Benfica depois meteu muitas ligações, seja com os apoios de Pavlidis para enquadrar os médios, seja pela ligação simples, até demasiado simples, entre Dal e Bresciani. O Bresciani teve para aí umas 15, 20 situações de 1 contra 1 ao longo de todo o jogo, e isto demonstra a fragilidade que o Casa Pia teve na pressão e na ocupação dos espaços, facilitando muito a tarefa ao Benfica. Depois, acho que é uma grande nota que fica deste jogo, porque além de dinâmicas há aqui uma autoexigência, uma ambição que o Benfica teve e não a perdeu ao longo do jogo, e muitas vezes, aliás, era quase um clássico das conferências de Mourinho, algo como o Benfica marcou e abrandou, o Benfica marcou e deu o jogo ao adversário. Desta vez isso não aconteceu. Houve ali 10 minutos, talvez, da primeira parte em que o Benfica baixou um pouco, mas depois voltou a crescer e até podia ter marcado mais. Há um jogador que testou um pouco, que é o Sudakov, em termos de última decisão, seja no passe, seja no remate, claramente ainda não conseguiu desbloquear. Parece-me que Marco Silva ainda confia em Sudakov. Acho que Sudakov compreende o que lhe é pedido em termos de posicionamento, movimento, muitas vezes a abrir na largura também, mas depois na relação com a baliza, principalmente, está a pecar bastante, e daquela posição de um jogador que foi um investimento pesado, este sabor assim não é positivo. Vamos ver se consegue desbloquear, mas há uma explicação muito boa de Marco Silva no pós-jogo sobre a utilização de Sudakov médio, específico naquela posição, e não Bresciani ou Rafa, que são muito mais aceleradores e não têm tão assimilados os comportamentos em pressão. Já agora, como última nota, Pavlidis começa muito bem a temporada, mas também Rafa, até em termos de esforço defensivo, a recuperação do 2-0 é dele. Na reação ao lançamento lateral. E finaliza exatamente na sequência de um lançamento lateral, roubo ao Rochinha, mas também pela clareza de movimentos para se meter por dentro, para combinar com Pavlidis, e esta relação entre os dois pode ser muito boa para o Benfica a médio e longo prazo. Blessing, tendo em conta a forma como o Benfica joga este ano com o Marco Silva, as dinâmicas que o treinador quer ter a atacar, pensas que o Sudakov é o melhor jogador para aquela posição, para aquelas funções? Bom, é uma boa pergunta, porque claramente se percebe que o Marco Silva confia em Sudakov. O tempo de jogo e a exposição que lhe tem dado, e que
não deu a alguns outros jogadores. Falo do Kaminski, que foi um jogador que chegou e que no início foi aposta, mas foi caindo e agora já nem sequer faz parte das opções, nem daquelas que vão entrando no jogo. Demonstra que Marco Silva claramente confia em Sudakov, mas não me parece, e ainda que Marco Silva confie muito em Sudakov, que ele tenha o perfil certo para ser o número 10 daquilo que é exigido daquela posição para um jogador, tendo em conta aquilo que o Benfica requer e sobretudo a forma como o Benfica tem de jogar, tendo em conta a maior parte dos adversários do nosso campeonato. Ao 10 pede-se mais impacto nos últimos momentos, que seja mais um jogador de criação, de definição e que até tenha alguns números em termos de golos e assistências. E Sudakov parece-me ser um jogador mais de dar continuidade ao jogo, de ligação, como os ingleses dizem, um connector, do que propriamente um jogador de definição. E desse ponto de vista, é verdade que, e como o Tomás dizia, aquela explicação que o Marco Silva dá no final do jogo é contundente. Sudakov é um jogador que perde pouca bola, mas quando está no espaço entre linhas, ou quando está em zonas próximas da área, muitas das vezes percebemos que ele perde os timings para definir, ou dá mais toques na bola do que aqueles que deveria dar antes de tentar uma última ação, ou tentando fazê-lo, dificilmente escolhe aquela que vai ao encontro da definição do lance. Ou seja, vai escolher quase sempre mais a segurança do que propriamente o risco. E eu acho que o Benfica precisa de um jogador de risco. Fazendo aqui uma comparação horrível, porque a comparação com Sudakov-Barreiro é horrorosa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o impacto que o Barreiro tem no último terço, tendo em conta a forma como se movimenta, como chega e como participa na definição e nos momentos de finalização do Benfica, é o tipo de impacto que Sudakov poderia ter. Não exatamente da mesma forma. Sudakov poderia ter esse impacto através da ameaça de remate exterior, através de último passe, através de drible para definição de lance, mas um impacto verdadeiramente notável ou notório, por assim dizer, que toda a gente percebesse no último terço, e não me parece que Sudakov tenha esse perfil. Ainda para mais, quando olhamos para um Benfica que Marco Silva está a dar funções muito diferentes a Pavlidis do que aquilo que víamos com o Mourinho e com o Bruno Lage. Pavlidis é um jogador do qual se pode tirar maior rendimento se não o afastarem do golo, e ele está muito mais centralizado. É verdade, continua a ser combinativo, mas tem claramente funções muito mais centrais. Raramente vemos-lo a descair para os corredores. Vemos Sudakov a fazer isso muitas vezes, vemos algumas vezes o Barreiro a cair no corredor, mas um Pavlidis claramente mais centralizado, mas precisa de um jogador que possa combinar muito mais vezes com ele. E agora, retirando tudo isto que eu disse, quantas vezes é que vimos Sudakov e Pavlidis combinarem ou ligarem-se ou definirem uma jogada entre os dois para finalização? Muito poucas, tendo em conta o volume de jogo que eles já têm juntos, porque Pavlidis faz isso com Rafa, faz isso com Prestiani, vai fazendo isso algumas vezes com Barreiro, até com Bá tem conseguido dialogar, mas com Sudakov muito menos do que com esses todos. Portanto, não me parece, não é um jogador que se possa dizer que é mau jogador para o Benfica. Se calhar, se fosse puxado para um sistema que pedisse características diferentes e um 8 também com funções diferentes daquelas que Marco Silva tem pedido ao Barreiro, um 8 mais de ligação, mais estabilidade, mais gerir o jogo. E se calhar em jogos contra blocos baixos, não é? Em Portugal. E não só, mesma função, porque olhando para aquilo que Marco Silva pede ao Barreiro, mesmo em jogos contra bloco baixo, é claramente um jogador para aparecer na área sempre que puder. E o Sudakov não é esse tipo de jogador, é o jogador que quer estar de frente para ligar, para gerir o ritmo de jogo da equipa. Portanto, se lhe pedissem funções diferentes e lhe dessem uma missão tática diferente, mais recuado no campo, acredito que Sudakov, ou que o melhor Sudakov poderia aparecer e toda a gente conseguiria perceber mais qualidade no Sudakov. Tendo em conta a posição onde joga e o impacto que não está a ter nas ações quando recebe a bola naqueles espaços, não me parece que seja o jogador mais adequado para mesmo isso. A comparação com o Kokshu não é muito viável, porque o Kokshu tem a mais o que o Sudakov tem a menos. É demasiado risco. Né? Portanto, seria mais uma questão de zona que pisavam. Sim. E não tanto de características diretas. Tomás, mas tendo em conta o que vocês já disseram aqui, é viável e pode funcionar um Benfica se os três jogadores atrás do Pavlidis forem o Sheldrup, o Prestiani e o Rafa? Eu acho que aquela função é de médio, portanto eu acho que pode funcionar pontualmente. Estamos a falar do interior esquerdo, do 4-3-3 ofensivo do Marco Silva.
Portanto, a única vantagem para defender o Sudakov, nem vou às questões sem bola, é que tendo o Bresciani, que é um jogador de muita iniciativa, muita irreverência, muita insistência, e vai ter jogos melhores e piores, mas terá sempre impacto, de alguma forma, ou arrancar amarelos, ou criar oportunidades, ou ele próprio crescer enquanto definidor, e já o tinha dito aqui na antevisão da temporada, acho que o Bresciani vai terminar com bons números, ao contrário do que aconteceu na época passada. Aliás, já está com números relativamente próximos aos da época passada, em vários aspectos ofensivos, portanto esse crescimento será evidente. A única vantagem é que o Sudakov assim não está tão responsabilizado, mas obviamente no cenário ideal concordo com o que o Blessing estava a dizer, de que aquela posição pede um jogador que consiga dar risco à equipa e sobretudo fazer funcionar melhor as relações do ataque. O Sudakov não tem sido esse jogador, mas olhando para o plantel do Benfica, não há um substituto direto no plantel. Talvez o Gonçalo Moreira, mais para a frente, possa ser de alguma forma visto para ali. Não sei se está no plano, mas um jogador como Sudakov para aquela posição não há. Portanto, o Benfica teria de alterar as características do ataque e até as características da função de Bresciani ou de Rafa, que foram os dois nomes mencionados por Marco Silva para aquela posição, mas parece-me, para já, como alternativas, não como solução B a Sudakov. Diogo, se me permites, acho que esta questão de Bresciani é interessante. No início da época, e tendo em conta a entrada de Kaminski e o excelente Mundial do Sheldrup, acho que ninguém apontaria para Bresciani como um jogador a ter em conta para jogar como ala esquerdo no Benfica. E acho que o próprio Marco Silva também não contava com isso. Mas desde que Mourinho começou a colocar Bresciani à direita, que foi um bocadinho estranho ou contra a natura para todos nós, porque é um jogador que tem mais impacto, sabemos, partindo da esquerda, mas como foi solução ali, parecia ser o plano do Benfica continuar a mantê-lo naquele corredor. Acho que isso trouxe um problema a Marco Silva, um problema que é bom, diga-se. Bresciani está a ter muito rendimento nesta fase da época, como o Tomás diz, eu concordo, vai ter números diferentes porque está a jogar numa posição que lhe dá muito mais conforto, mas está a jogar numa posição que tem aquele que foi o jogador que teve mais destaque no Benfica na época passada, que fez um bom Mundial, que é Sheldrup, e eu estou muito curioso em perceber como é que vai funcionar esta dinâmica entre Bresciani e Sheldrup, se vão ser concorrentes, se vai Marco Silva tentar arranjar a forma de fazer coabitar os dois dentro do 11 inicial. E Rafa bem também. Sim. E Rafa muito bem do lado direito. Aliás, eu achei, na altura, quando o Rafa começou na pré-época do lado direito, os primeiros jogos davam alguns sinais que poderia ser a posição indicada para ele, tendo em conta o momento da carreira em que ele está, que é um jogador que precisa ter mais facilidade a definir, porque, como é natural, já não tem a mesma agilidade, a mesma velocidade de execução, ainda que mantenha algumas dessas características, e recebendo a bola daquele lado define as jogadas e é mais fácil para ele definir ou fazer jogar o lateral do que propriamente do lado esquerdo, em que teria que ter ações mais complexas de drible, trazer o jogo para dentro, mais pensadas, e portanto não me parece que Rafa esteja já numa fase da carreira disso. E portanto eu quero perceber o que é que vai acontecer. Isto porque o jogo que o Benfica empata com o Viseu, Bresciani estava a fazer miséria do lado esquerdo, estava a ser claramente o melhor jogador em campo, com mais impacto, a criar muitas situações. Pode ter sido uma coincidência ele ter saído dali e o Benfica ter caído muito do ponto de vista da produção ofensiva, ou não, mas eu acho que foi arriscado aquilo que Marco Silva fez, tirar o seu melhor jogador naquele momento, que estava a ter tanto rendimento, para colocar Sheldrup, como sabemos, é outro talento enorme e tem já um peso e um estatuto que conquistou durante a época passada no Benfica. Portanto, costumamos dizer que os polivalentes sofrem sempre mais. É que o Sheldrup não joga à direita e o Bresciani joga, e portanto tendencialmente irá ser ele o prejudicado nessa luta pelo lado esquerdo. Uma última coisa antes de seguirmos, nós estamos a gravar na terça-feira, Blessing, dia em que se confirmou a venda do Amar Dedić ao Newcastle, portanto o Benfica fica com o Alexander Ba e o Daniel Banjaki para a posição de lateral direito. É suficiente para a época? Acho que o Benfica perde sem Dedić, do ponto de vista ofensivo não tenho dúvidas, é um jogador que traz argumentos individuais para conseguir superar a pressão, para conseguir entrar dentro dos blocos defensivos adversários e para conseguir bater e criar desequilíbrios por si. O Dedić era um jogador que agarrava na bola e arrancava em drible por dentro, por fora, e conseguia ter muito sucesso nessas ações, e o Benfica aí perde. Agora, não me parece que do ponto de vista defensivo Dedić, Ba, Banjaki exista uma diferença contundente.
mesmo em termos de definição no último terço, também não me parece, no último passo, no cruzamento, que Dedić fosse muito melhor que Bá ou que Daniel Banjaki. É verdade que o Benfica fica a perder qualquer coisa do ponto de vista ofensivo, mas não me parece que o que perde é fundamental para dizermos que o Benfica poderá ficar prejudicado nesta época, tendo em conta o Dedić. Era, se calhar, a posição em que o Benfica estava mais ou melhor servido em termos de características de jogadores e profundidade. Tinha 3, quando normalmente há 2, um a jogar e outro que vai entrando, sendo que todos aportam características diferentes e todos vão conseguir trazer ao Benfica coisas diferentes ao próprio jogo. Agora, vamos ver o que é que o Benfica vai fazer com esse dinheiro. E acho que isso é o mais importante, mais até do que a perda de Dedić. Onde é que o Benfica vai conseguir colocar esse dinheiro? Se vai trazer as posições que Marco Silva quer e que o Benfica precisa, ou se por outro lado se vai reforçar, como vimos no primeiro reforço que chegou na época. Kaminski claramente me parece que é inadaptado àquilo que o Benfica se propõe a fazer nesta época. Só uma nota para o Casa Pia, que está aqui num processo de transformação, e acho que o próprio Filipe Coelho, pelos contextos em que trabalhou, no Benfica, no Estoril, até no Estrasburgo, tem tido muita matéria-prima nos últimos anos, aí como adjunto, mas dentro de uma ideia ofensiva, com o Liam Rosinier, parece-me que esta transformação pode doer ao Casa Pia, porque nos últimos anos temos visto maioritariamente linhas de 5, bloco baixo, jogo direto, iniciativas verticais, principalmente com o Larrazabal e o Livolan. E este Casa Pia quer ser um pouco mais. Agora, esta passagem para o 4-3-3, esta dose de ambição, faz sentido com este plantel e na realidade do Casa Pia? Tenho alguma dificuldade em imaginar esta equipa como competitiva, e não foi competitiva nem de perto contra o Benfica. Portanto, acho que inevitavelmente das duas uma. Ou o Casa Pia pode ter aqui 2, 3 reforços que tragam mais competência dentro do que o Filipe Coelho pretende, ou então provavelmente o treinador vai ter de se adaptar, isto imaginando que se mantém a longo prazo, o que já sabe nem sempre é claro, ou então vai ter de facto de ceder em algumas coisas para que o Casa Pia possa resistir na Primeira Liga, e já na última época as coisas não foram nada fáceis. Tomás, na quinta-feira o Benfica joga a primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa contra o Aarhus, que é o campeão da Dinamarca e que esta época está na 10ª posição do seu campeonato. O que é que se pode esperar deste adversário e deste jogo? Para mim, o adversário mais difícil que o Benfica teve nesta sequência foi o St. Gallen, principalmente pelo jogo na Suíça, contra uma equipa hiper pressionante, uma equipa privilegiada fisicamente, contra o Hearts, e agora contra o Aarhus. Eu acho que o Benfica terá algumas facilidades. Depois, mais uma vez, surge a oportunidade de jogar primeiro em casa e de com isso resolver a eliminatória, podendo depois rodar na segunda partida, sendo que o Benfica nem sequer vai jogar para o campeonato, mas Marco Silva nesta altura também quer dar continuidade à reintegração de alguns jogadores, porque não deixa de ser curioso. Nós temos visto o Benfica sem Rios, sem Auschwitz, sem Sheldon para titular, portanto sem alguns jogadores que teoricamente iriam ser importantes e que se calhar ainda vão ser importantes. Desde logo o Auschwitz, acho que é um caso muito curioso, onde é que vai ser integrado, sendo que o Benfica tem crescido com estes jogadores e bem, de forma geral, e falo sobretudo de modelo e de padrões coletivos, algo que o Benfica tinha em falta completamente. E depois outro fator que temos visto com o Marco Silva é a utilização do plantel. Muitas vezes com o Mourinho vimos 2 substituições ou substituições muito tardias, quase naquela luta aberta com o plantel e a demonstrar alguma insatisfação com o plantel do Benfica. Eu não sei se Marco Silva adora o plantel ou não, sei que efetivamente quer aproveitar o que tem, também para fomentar essa competitividade interna que é evidente que existe já no plantel do Benfica. Seguimos para Vila do Conde, porque é uma nova época, mas estamos a ver praticamente o mesmo Porto, ou muito parecido. Na visita à Vila do Conde, a equipa de Farioli voltou a marcar cedo, como na estreia neste campeonato, e desta vez com um gol de canto. Foi Neuen Pérez que voltou a marcar quase um ano depois de se lesionar no tendão de Aquiles. Mas ainda na primeira parte os Dragões meio que abrandaram, baixaram linhas e o Rio Ave teve várias chegadas à área onde Diogo Costa voltou a evitar o pior como na primeira jornada. Blessing, este foi sobretudo um Porto sólido e eficaz novamente e como é seu costume, mas sem deslumbrar. É o Porto. E sem deslumbrar, o Porto tem
duas dinâmicas ofensivas que para os adversários, e começando pela frente, têm sido difíceis de lidar. E sendo verdade, e eu vi um comentário, e aqui fazendo publicidade ao meu amigo António Tadeia, que diz que o Porto é o mesmo da época passada e os adversários têm dificuldade em criar situações de golo porque é uma equipa que tem pouco risco. Eu concordo em parte, porque há uma parte disto que é a responsabilidade do Porto e há outra parte que é a responsabilidade dos adversários. Isto é, este tipo de dificuldade com que o Porto coloca muitas das vezes 4 jogadores na área, 5 jogadores na área e ainda por cima posicionados de forma a criar muita dificuldade aos adversários diretos, isto é, o Gabri Veiga aparece à frente do primeiro central, o avançado aparece entre os dois centrais, o Froholt aparece nas costas do segundo central e ainda há o extremo do lado contrário que aparece nas costas do lateral, porque a tendência depois é para quem defende, que está a ver os adversários à frente, vai tentar se encostar a esse adversário e, ou no limite ficar na dúvida. Se o cruzamento for muito bem metido, não tem hipótese de chegar. O adversário vai chegar sempre primeiro e em condições de finalizar, ou se todos encostarem no limite, a bola sobra para o jogador que está mais afastado do lado contrário e o Porto tem possibilidade de ter uma segunda vaga de ataque. E por isto o Porto tem conseguido muitas bolas paradas, muitos cantos, muitas faltas, por força destes movimentos de profundidade e o número e a forma como o Porto coloca os jogadores para finalizar. Dito isto, os adversários não conseguem ou não têm conseguido perceber, sobretudo durante as primeiras partes, como é que hão de travar este Porto. E podem fazê-lo de diversas formas. O Alverca conseguiu fazê-lo não deixando que o Porto chegue a esta fase do jogo. Por exemplo, tentou pressionar alto, recuperar a bola o mais em cima possível, forçar o Porto a procurar a profundidade e dessa forma não tinha tanto tempo para colocar tantos jogadores na grande área ou nem sequer chegava lá. Isso foi uma boa forma de o fazer. Ou colocando mais jogadores a defender. Com linhas de 4 não se vai conseguir defender 5 jogadores na área do Futebol Clube do Porto. É muito difícil. Por mais que tu estejas bem posicionado, se há uma vantagem numérica, alguém há de ter um bocadinho mais de espaço. E lá está. Se o cruzamento for bem metido, é muito difícil tu conseguires travar o Porto. E isto é responsabilidade do Porto. E os adversários vão temendo muito o Porto por causa disto e não se vão expondo tanto no ataque porque sabem que vem aí o Porto e vai colocar muita gente, vai colocar muitos números, muita intensidade e é difícil. Mas o Porto tem aqui outro fator, esse sim conservador, como disse o Tadeia, na forma como vai gerindo o jogo a partir do momento em que perde a bola, primeiro muito pressionante, tentando recuperar a bola alto, mas depois dando a iniciativa de jogo ao adversário, que os seus adversários vão conseguindo ou vão tentando desbloquear o jogo quase sempre através de cruzamentos. E o Porto tem Kivior, Bednarek e ainda por cima coloca mais um médio defensivo na área, seja o Alan Varela, seja o Pablo Rosário. É verdade que estes dois não com o mesmo poder dos dois centrais do Porto, mas basicamente os dois centrais conseguem resolver a maior parte das situações, ganhando os duelos no ar. E quando não ganham, como vimos ontem, há Diogo Costa. Portanto, eu acho que há demérito dos adversários na forma como tentam explorar o momento em que o Porto lhes dá a iniciativa, se coloca num 5-4-1 a defender, é menos pressionante, mais expectante. E basicamente está à espera que os adversários cruzem. Os adversários não tentam tirar os centrais do Porto de posição para depois explorar cruzamentos, nem sequer isso. É a partir do momento que a bola chega ao corredor lateral tentar cruzar e o Porto tem a equipa bem posicionada para defender. Não tentam pelo corredor central qualquer tipo de dinâmicas que possa ou promover diagonais curtas e rupturas ou no limite remates de fora. Não têm tentado isto. E, portanto, parece-me que há muito mérito na forma como os adversários têm atacado o Porto e lá está. Isto, para já, e para este início da época e na época passada toda, foi suficiente. E eu queria crer que os adversários desta época iriam ter uma postura completamente diferente e conseguir adaptar-se melhor a este Porto. O Alverca, na minha opinião, fez um jogo muito bem conseguido. O Rio Ave, nem tanto. É uma equipa que teve uma ocasião de golo clara, do cabeceamento do Tumble, que ainda assim é difícil. Tem outro cabeceamento na segunda parte, na sequência de um canto pela direita, um canto aberto, mas pouco mais do que isto. E, portanto, isto parece muito curto, porque o Rio Ave na primeira parte teve mais posse de bola que o Porto, na segunda parte já não,
mas o Porto nunca é uma equipa muito dominadora e tão contundente que não dê possibilidades ao adversário de organizar o seu ataque e de lhes criar perigo. Tomás. Outro dos pontos que o Porto domina de uma forma rara é a forma e a zona como perde bola. E normalmente a grande preocupação dos adversários é bloquear os médios do Porto, muitas vezes até a partir de um 4-2-3-1, encaixando diretamente os médios. Só que isso permite aos centrais jogarem à vontade, quando necessário juntando Diogo Costa e quando necessário recorrendo aos laterais também, para depois fazer a progressão, seja por fora ou através de uma ligação com o médio centro, que muitas vezes também era explorado pelo Porto noutras alturas. E é muito, muito raro vermos os centrais do Porto, ou até se juntarmos os 6, terem perdas de bola que tenham consequências em termos de perigo para a baliza de Diogo Costa. É muito raro. Portanto, o Porto, se tiver de recorrer a uma bola em variação de flanco, ou uma bola mais direta, falo, se puder avançar de forma mais curta, também o faz. É uma equipa que seleciona muito bem as formas de progressão consoante o que o adversário lhe dá. Para mim, esta é a descrição do Porto. É uma equipa que, mais do que um modelo muito padronizado, ou melhor, o Porto tem um modelo padronizado, mas muito em função do adversário, por mais estranho que isto possa parecer. Ou seja, é a pressão do adversário que diz ao Porto por onde pode avançar. E depois é uma equipa que reduz o risco ao máximo, porque a equipa está muito junta. E estando junta, normalmente há mais certezas na forma como progride. Agora, obviamente, de um modo geral, nós olhamos para os 3 candidatos ao título. O Sporting e o Benfica atacam bem, de formas diferentes, mas atacam bem e marcam golos e criam situações. O Porto é uma equipa que defende muito bem e permite pouco aos adversários. E esta é a forma de se assumirem como candidatos. Depois, o Porto contraria alguma falta de criatividade que também vem das escolhas para o relevado e de alguma falta de criatividade geral no plantel. Basta olhar para os extremos do Porto, são jogadores muito objetivos, que procuram resolver em poucos toques, mas que não têm grande capacidade de alternar movimentos, de surpreender o adversário, e isso também tem sido notório. Mas o Porto contraria essa falta de criatividade com argumentos muito próprios em termos de eficácia, em termos de aproveitamento da bola parada. O Porto não precisa de criar muitas oportunidades por norma para marcar golos, e quando se apanha em vantagem, ora por demérito do adversário, ora porque o Porto tem de facto um controlo e uma vantagem qualitativa grande, desde logo na resposta a cruzamentos, mas também na forma como pode mexer na segunda parte e manter os índices de agressividade e de competência tática e de concentração no jogo para permitir pouco. O Porto fez 3 jogos oficiais, sofreu 0 golos. Portanto, a partir daí, obviamente, está sempre perto de vencer. Deixa-me só dizer que força. Este apontamento do Tomás sobre... eu acho que é na segunda parte. Portanto, o Porto, se for para o intervalo em vantagem, normalmente não entra da mesma forma na segunda parte do que entrou na primeira parte, e isso desde logo pelo número de jogadores que coloca a fazer movimentos de profundidade e em zonas de finalização. Quando nas primeiras partes, e mesmo que o Porto esteja em vantagem, vai libertando os 2 médios interiores, Froholt e Gabri Veiga, para os 2 aparecerem na área ao mesmo tempo, inclusivamente para os 2 fazerem movimentos de ruptura. Na segunda parte isso muda logo. Portanto, o Porto passa a ter quase sempre 5 jogadores atrás da linha da bola a partir do momento que está no meio campo ofensivo, obviamente se a bola não estiver nos defesas centrais, porque um dos médios fica logo, normalmente o Gabri Veiga, para ser ele mais a pautar e mais a construir, e o Froholt a continuar a fazer o vai e vem e a parecer a finalizar. E isto também confere a esse nível de controle do jogo, conservadorismo, ao Futebol Clube do Porto, muitos argumentos para quando perde a bola e os adversários tentam contra-atacar ou sair em ataque rápido. O Porto tem pelo menos 5 jogadores para defender. Ontem vimos, ou antes de ontem, muitas vezes 6 jogadores inclusivamente no momento de transição defensiva e a chegarem rapidamente, e o Rio Ave a tentar avançar com 3-4, o Porto com 5-6. Portanto, isto demonstra muito, ou muita daquela que é a grande preocupação de Farioli. Quer marcar golos, não posso dizer que não queira. Quer pressionar alto, não posso dizer que não queira. Mas sobretudo quer manter a baliza a 0. E boa entrada já agora dos homens da segunda parte. O Anguin Biom, sim, com muito aquele bem. toque Era a minha próxima excelente. pergunta, sim. O Borja Sainz bem também, à esquerda e não à direita. Isso faz diferença na possibilidade de ameaça à baliza contrária. E do Alberto Costa. O Alberto Costa foi um dos jogadores mais criativos do Porto, mesmo tendo jogado menos do que o titular normal. O Neon Pérez cumpriu, acima de tudo, uma opção de recurso. Pode jogar como lateral direito, mas o Alberto Costa trouxe capacidade de condução, de variação de flanco também. Agora
o Porto pode resolver um dos grandes temas no imediato, que é a alergia ao golo dos avançados, que até se mexem bem, até se dão ao jogo, mas dentro da área não estão a ser propriamente muito agressivos e eficazes. E o Santiago Giménez, hipoteticamente, porque não sabemos como é que o jogador vai chegar, mas hipoteticamente pode dar mais soluções dentro da área. E sendo o modelo do Porto tão estanque e coeso, e havendo esta falta de criatividade geral nos perfis dos jogadores que, pronto, é conhecida, e esta pergunta é para os dois, mas começa por ti, Tomás, o sul-coreano Wang pode ser decisivo, quer seja titular, quer saia do banco, como ontem, que fez a assistência para o gol do Borja Sainz, a dar esse acrescento de coisas diferentes no passe, na gestão da bola? Sim, eu acho que o Gabri Veiga, que não era assim no Celta, mas tornou-se um jogador muito formatado e com valências técnicas muito claras, mas cumpre à risca o que Farioli pretende. Eu acho que o Wang In-beom é um jogador mais selvagem, e não estou aqui a dispersá-lo de todo, pelo contrário, é um jogador que varia mais os movimentos, que tem uma natureza própria de chegada à área também, de visão antecipada, resolve com os dois pés, isso ajuda muito. Portanto, não é apenas um jogador de construção ou de criação, pode ser um pouco de tudo, pode ser um médio que pisa a área, é um médio criativo de natureza, lá está. Portanto, eu acho que o Wang In-beom vai ser muito importante na época do Porto, muitas vezes como titular, mas também como alternativa. Depois, percebe-se que o Rodrigo Mora não iria ser aproveitado, efetivamente, e portanto, a saída para a Roma eu acho que é uma excelente solução para o Porto, para o Rodrigo Mora principalmente, e também para a Roma. Eu acho que em termos de liga, de estrutura e encaixe no modelo da Roma, e para o próprio jogador poder sentir-se protagonista, não sei quão protagonista, é um tema de adaptação e impacto, mas teoricamente nós conseguimos imaginar a Rodrigo Mora com Gasperini a funcionar, não conseguimos com Farioli, era quase impossível. Acho que o In-beom entrou muito bem. Aliás, o Tomás certamente viu mais coisas dele do que eu, mas surpreendeu-me a forma como neste jogo ele esteve tão próximo da área do adversário, porque parecia-me, daquilo que tinha visto dele, um jogador um perfil mais de partir de trás para a frente do que propriamente de romper e de aparecer dentro da área. Tem qualidade inequívoca, tem o perfil físico que Farioli pede também. Lá está, daí Rodrigo Mora não se adaptar tanto, porque aquilo que Farioli pede dos seus médios interiores é que tenham um domínio ou uma imposição física perante os seus adversários superior. Rodrigo Mora não é esse tipo de jogador. Gabri Veiga adaptou-se bem, pode ser ele tendo um perfil técnico distinto. O In-beom também parece que é um jogador que vai ter bastante impacto no Porto e substitui bem Fofana desse ponto de vista. Até parece que vai trazer mais coisas ao Porto do que aquilo que tinha na época passada, mas não consegue deixar de fazer alguma espécie uma equipa como o Porto ter iniciado um jogo da Liga já depois de ter tido possibilidade de, em dois mercados, corrigir esta situação, com Neum Pérez numa ala da defesa e Zaidu na outra ala da defesa. Parece-me que o lado esquerdo da defesa do Porto continua a ser um tema que o Porto vai ter de resolver mais tarde ou mais cedo, porque não me parece que neste momento e com aquilo que vai enfrentar, falo de Liga dos Campeões mais campeonato, portanto o nível de exigência vai ser muito distinto daquele que foi na época passada, que possa ter o mesmo tipo de sucesso com a linha defensiva composta desta forma, ou vai correr o risco de em determinados momentos não ser tão competitivo quanto conseguiu ser noutros momentos. Outra coisa que me parece que o Futebol Clube do Porto não olhou muito para neste mercado, ou não está a olhar, porque não vemos movimentações nesse sentido. Farioli já explicou, não querem criar ondas, não querem dar a entender que o Futebol Clube do Porto tem essas necessidades, porque isso faz subir o valor dos jogadores, mas não entendo como é que o Porto apenas se fie em Piatkowski, que é verdade que teve um impacto muito positivo na Liga, é um jogador de desequilíbrio individual e de 1 contra 1 no corredor lateral. Para ter este tipo de impacto numa ala, parece-me que o Porto precisa de outro jogador, não exatamente para jogar desse lado, mas para jogar do lado direito, que tenha perfil de 1 contra 1 para desequilibrar e para conseguir trazer argumentos individuais diferentes à parte ofensiva do Porto, porque se não for através desses argumentos individuais, coletivamente Farioli não me parece que vá trazer grandes novidades, e parece-me que o Porto não tem esta preocupação, e lá está, por fora
tem-se visto uma inércia muito grande nas dinâmicas de corredor lateral do Porto, porque não tem Pitusevski. É basicamente aquilo que vimos no período até Pitusevski chegar, que pelos corredores laterais o Porto não fazia mal a ninguém. Em Alvalade parecia ser um jogo confortável para o Sporting quando chegou o intervalo. A equipa ganhava por 3-0, marcara golos bonitos e a tendência para pressionar, recuperar e acelerar estava a resultar. Mas na segunda parte o Vitória fez 2 golos e expôs as fragilidades dos Leões na perda de bola. Depois do empate na Reboleira, a equipa de Rui Borges mostrou mais uma vez ser incapaz de manter um jogo sob controle. Tomás, isto é de certa forma preocupante. Sim, porque os 2 jogos são semelhantes no essencial, ou seja, na segunda parte o Sporting quebrou claramente e parece que se aponta apenas para o lado defensivo do jogo, ou seja, o Sporting sofreu golos na Amadora e sofreu golos também contra o Vitória, mas ao mesmo tempo não rematou desde o minuto 60, se não estou em erro, na Amadora, e não rematou desde o terceiro golo, no caso, na segunda parte, contra o Vitória. Rematou. Na segunda parte não rematou, e portanto não é uma quebra apenas em termos de registro defensivo, em que o Sporting passa a permitir mais ao adversário, é que deixa também de ser ameaçador para a baliza do adversário, e isto é um problema profundo que de alguma forma vem da época passada. Em vários momentos houve sintomas de que o Sporting tinha dificuldade em congelar o jogo, em manter a bola, em defender-se de forma compacta. Isto é verdade, mas se quisermos ser rigorosos na análise, o Morita começou muito mal a última temporada. Quando o Morita cresceu na segunda parte, o Sporting resolveu algumas coisas nesse sentido. O Pote esteve mais uma vez com bastantes problemas físicos e Daniel Bragança também só voltou um pouco mais para a frente, e, além das lesões de um modo geral. Portanto, o Sporting tinha os jogadores que poderiam dar alguns caminhos e alguma segurança diferente, mas por uma ou por outra razão esses jogadores nem sempre estiveram disponíveis. Agora, parece-me que o Sporting escasseia esse tipo de jogadores, desde logo com a situação do Pedro Gonçalves e do Daniel Bragança, que eu não sei se vão sair ou não, teoricamente iriam sair, mas obviamente fazendo essa transformação profunda no plantel e passando a ter uma dupla de centrais como Inácio e Quaresma, com tudo o que tem de bom, mas também com todas as fragilidades que tem, além da insegurança de Rui Silva, que voltou a revelar-se, está com muita dificuldade para ser uma referência, uma voz de comando e sobretudo um porto seguro, como deveria ser. Passando para o meio campo, em que o Altimir é um jogador muito vertical, e na primeira parte isso notou-se. Até acho que tentou acalmar um pouco os ânimos na segunda parte, mas naturalmente é um médio que gosta de verticalizar o jogo. O Doumbia profundamente desconfortável, até porque parece-me que a mudança de chip do que era pedido a Morita e do que é pedido agora a Doumbia não está a funcionar. Ora a lateralizar à esquerda, ora a aproximar-se para receber de costas e aí tem muitas dificuldades, mas sobretudo muito longe da área, e foi aí que se mostrou na pré-temporada como um jogador não só agressivo nos movimentos, mas também que prepara muito bem a finalização. A partir da esquerda até. Exatamente. E ainda o Rodrigo Salazar, que tem sido uma peça de dominó, ora à esquerda, ora ao meio, começa ao meio normalmente, mas o Rui Borges tem mexido no posicionamento do Salazar, até quis juntar o Soares e o Ioannidis, pareceu sem um efeito positivo na equipa, mas o Salazar também é um jogador de aceleração pura e dura, é um jogador que vai sempre fazer a diferença pela precisão técnica e pela relação no último terço, último passe e remate, mas não é um jogador que garanta pausa, que garanta critério, que garanta a tranquilidade necessária para uma equipa como o Sporting jogar para manter a bola e com isso controlar o jogo. Portanto, resumindo tudo isto e olhando até para o banco do Sporting, parece-me que o Rui Borges ainda está com algumas dúvidas em relação ao que pode fazer nas segundas partes para ajudar a equipa, e isso sentiu-se novamente, mas sobretudo que esta transformação de plantel desvirtuou o caminho do Sporting em relação aos últimos anos. Diria eu de forma intencional, não há aqui equívocos. Sim. Acho que é uma opção do Sporting. Agora, este não é o futebol que o Sporting pode apresentar ao longo de uma temporada para ser realmente candidato ao título. Falta aqui alternância, falta aqui variedade de perfis e, sobretudo, estamos a falar de uma equipa em que o treinador tem a legitimidade, porque é o treinador, porque renovou o contrato, mas falta-lhe a legitimidade da bancada. Percebe-se que há muita desconfiança nesta altura, e a mesma coisa em relação ao que está a ser feito no plantel do Sporting. Por isso, na primeira parte houve espaço e soube usá-lo, muito bem o Flávio Gonçalves novamente a vir por dentro, também as alternâncias entre o Salazar e o Jenny Catamo, belo trabalho do Ioannidis, mas na segunda parte foi muito diferente. Blessing, no jogo do Sporting o Doumbia e o Altimira fazem os 90 minutos.
Eu não faço ideia qual era a intenção do Rui Borges, mas eu acredito que, sobretudo na segunda parte, ele quisesse controlar o jogo, os ritmos, pausar se calhar um bocadinho a partida também. Mas a verdade é que olha para o banco e os médios que lá tinha disponíveis eram o Pedro Lima e o Silas Anderson e não optou por nenhum deles. É verdade, e eu entronco perfeitamente naquilo que o Tomás disse. O jogador neste momento que tem mais pausa, tendo em conta os médios e avançados do Sporting, é o Flávio, e curiosamente tem sido o jogador sempre a ser preterido em primeiro lugar nas substituições ou nas escolhas que o Rui Borges faz. E é difícil olhar para aquilo que o Sporting tem conseguido fazer do ponto de vista da produção ofensiva, que em muitos momentos, e não vou dizer em todos, mas em muitos momentos tem conseguido trazer tantas dificuldades aos adversários e tem conseguido trazer ao Sporting um número claríssimo de situações de finalização para conseguir levar o jogo ao intervalo já resolvido, como o fez no jogo com o Vitória, e depois ao mesmo tempo perceber-se que há muitas dificuldades de integração de alguns jogadores dentro daquilo que o Sporting tem pedido. É verdade que a pré-época trouxe bons sinais, tendo em conta aquilo que Rui Borges ia pedindo na época passada aos seus jogadores. Trouxe até um entendimento bastante interessante entre este Doumbia e o Altimira, que agora já estão a revelar outro tipo de dificuldade. Mas também me parece que estas dificuldades vão aparecendo não só pelo perfil dos jogadores, isso é obviamente o fator fundamental, mas porque agora há uma pressão competitiva na qual estes jogadores ainda não estavam dentro, não estavam habituados a lidar com estes adeptos, com esta bancada, com este escrutínio da imprensa juntos. E eu acho que isto tem sido o fator fundamental para esta tremideira do Sporting no momento em que leva um golpe. Repara, o problema não é o Sporting estar a ganhar por 3-0 e sofrer um golo, ou estar a ganhar por 2-0 e sofrer um golo. O problema é o Sporting, a partir do momento em que isto acontece, entrar numa inércia tal do ponto de vista ofensivo e defensivo que a equipa nunca mais se encontra. E aí parece-me claramente um problema de perfis, não tanto de perfis técnicos, por causa da questão da pausa, ou dos jogadores que guardem melhor a bola, ou dos jogadores que consigam, sob pressão, resistir melhor, mas do ponto de vista mental, jogadores que já tenham outro tipo de robustez, que já tenham passado muitas vezes por este tipo de circunstância neste clube em particular, e eu acho que o fator deste clube é muito importante, porque de facto sofrer pressão no Sporting não é a mesma coisa que sofrer pressão no Betis, no Veneza, no Braga, não é exatamente a mesma coisa. E isso, obviamente que do ponto de vista mental tem afetado muito os jogadores e que tem trazido crises de decisão, inclusivamente aos jogadores que entram do banco. Reparemos que nos 2 jogos que o Sporting fez, Rui Borges fez todas as substituições que poderia fazer. Não há um jogador que nós possamos dizer, ok, este jogador entrou bem. Portanto, nem os jogadores que entram do banco têm conseguido dar, não digo aquilo que o Rui Borges esperava ou entregar as melhores características que eles têm em campo. Digo, trazer qualquer coisa de novo que os seus colegas não estavam a conseguir fazer. E isso, de facto, é um fator preocupante. Mas, para te ser muito sincero e para terminar, é algo que eu estava à espera, tendo em conta a forma como o Sporting pensou esta revolução do seu plantel, que iria ter muitas oscilações em termos de rendimento, não só entre jogos, mas dentro do próprio jogo, porque é difícil que os jogadores criem uma dinâmica e uma consistência e confiança tal para que depois possam ser mais impositivos. Mas concordando com isto, eu acho que poderá ser difícil para Rui Borges enquadrar isto como dores de crescimento, porque pela forma como termina a última temporada e porque o Sporting, bem ou mal, fez um alto investimento. E é muito difícil de colocar um alto investimento, por mais jovens que sejam os jogadores e por mais necessidade de crescimento que tenham, como o chamado ano zero, sendo que este não é um ano zero, até porque o Rui Borges já está há algum tempo. E isto vai dar à tal procura de legitimidade, e volto a dizer, não é uma legitimidade real, porque quem tem de o legitimar é o Sporting Clube, é a direção do Sporting, e aí acho que não há grandes dúvidas. É a legitimidade da bancada, e essa pesa muito também, como todos sabemos. Sim. Depois, podemos pensar nos extremos. O Rui Borges na segunda parte coloca o Derry e o Luís Guilherme. O que é que podemos esperar destes jogadores? Que levem a bola, que carreguem, que cheguem ao ataque, mas nenhum deles vai dar alguma segurança, alguma posse de bola mais prolongada. Portanto, a forma como o Sporting quer
definir-se enquanto equipa e as alternativas disponíveis vão sempre dar mais ou menos ao mesmo. Há alguns jogadores que podem de facto dar certas coisas, se calhar o Silas Anderson, se calhar o Pedro Lima, que ainda não sabemos muito bem que papel terá. Agora, também é difícil de entender porque é que Bragança e Pedro Gonçalves foram dados como, enfim, encostados, não sei qual é o melhor termo, mas estão fora do plantel ou não estão a contar se não foram vendidos. Portanto, há aqui alguma coisa que, sendo que o Ribeiro já disse que se chegar ao fim do mercado e não forem vendidos, depois lá serão reintegrados. Talvez a gestão mais prudente fosse ao contrário, ou seja, continuarem na equipa até uma prova em contrário, mas o Sporting lá saberá o que é que se passou internamente. Depois, há também uma excelente reação do Vitória, é justo que se diga. Parece-me que o Tiago Margarido casa bem com o ADN Vitória, mas ao expor tanto a linha defensiva, pela vontade de pressionar alto, também vai ter alguns dissabores, e na primeira parte teve esses dissabores, os centrais sofreram muito. E há aqui alguns jogadores que eu acho que naturalmente, ou em condições ideais por rendimento, vão ganhar o lugar. Desde logo a ala direita, com o Strata, que acho que está muitos furos acima do Miguel Maga, e o Miguel Nogueira. Porque para o Vitória, ter um jogador que consiga mostrar-se por dentro, que consiga criar em corredor central, e já agora o Sporting teve inúmeros problemas para defender o corredor central, os médios são muito atraídos, não há grande cautela do extremo do lado contrário para fechar em corredor central, muitas perseguições que acabam por destapar espaços cirúrgicos que o adversário aproveita, e o lance do primeiro gol do Vitória expõe isso, sim. Expõe exatamente isso. Mas se calhar o Vitória, se não tivesse o Miguel Nogueira, que é o tal jogador que percebe, ali há espaço, ali há condições para criar, o Vitória provavelmente não aproveitaria essa situação. Portanto, eu acho que estes jogadores vão dar mais versatilidade ofensivamente à equipa do Vitória. Depois, percebo o que quer o Tiago Margarido com o Ndói. Acho que entre o que tira e o que dá vai ser mais prejudicial do que positivo, porque força a equipa muitos cruzamentos e muitos deles desperdiçados. Deixa-me só fazer uma nota, duas. A primeira ao Sporting, porque de facto já na pré-época demonstrava estes sinais de ter alguma dificuldade em defender o corredor central. Aliás, o jogo com o Nottingham, que foi dado como um grande jogo do Sporting do ponto de vista ofensivo, o Nottingham conseguiu entrar muitas vezes no espaço ao lado dos dois médios, porque lá está, existe uma dificuldade muito grande do Sporting em voltar a compactar. Não é novo, já existia na época passada, e parece-me que nesta época, com um jogador de perfil de Zalazar que poderia trazer desse ponto de vista mais argumentos para juntar rapidamente ao resto dos médios e o Sporting defender com mais gente, não o faz. Portanto é um problema que não vem desta época só e pode vir também do perfil dos jogadores, ou se quisermos do treinador não lhes exigir tanto e permitir-lhes que eles possam chegar de facto um bocadinho mais tarde. Relativamente ao Vitória, que me parece que criou muitas dificuldades ao Sporting na primeira parte em termos de construção. O Vitória foi muito pressionante e bem, recuperou muitas bolas, só que como o Tomás dizia, o problema é do perfil dos jogadores que recebem a bola a seguir à recuperação. O Vitória, e eu em jeito de brincadeira vi o jogo e comentava num grupo do WhatsApp, os jogadores ganhavam a bola, recuperavam e logo a seguir perdiam, parecia que queriam ir atrás recuperar outra vez. E portanto falta ali alguma qualidade extra para que o Vitória possa ter outro tipo de impacto no jogo do ponto de vista ofensivo e consiga tirar proveito da forma como pressiona muito bem os seus adversários, está muito bem organizado para isso, casa muito bem com o ADN Vitória, com o que o Tomás dizia, mas precisa de outro tipo de argumentos individuais na frente para conseguir tirar proveito das recuperações que faz. E perdoem-me a voltar um bocadinho atrás, mas pegando numa coisa que tu disseste há pouco, Tomás, por mais improvável e absurdo que possa parecer neste momento, mas ainda faltam algumas semanas com o mercado aberto, seria uma boa notícia para o Sporting que o Pote e o Bragança ficassem? Eu não sei como é que está a cabeça dos jogadores, não sei o que é que foi definido ou não. Tenho alguma dificuldade em imaginar que o Pote e o Bragança, sendo reintegrados, iam virar as costas ao Sporting. Estou a dizer de fora, sem qualquer tipo de conhecimento do que se passa. Percebo, no entanto, que haja vontade dos jogadores, no caso do Bragança, porque é uma segunda linha.
tem sido uma última linha nos segundos anos e não me parece que isso vá mudar. Portanto, sendo uma segunda linha, é natural que queira experimentar outras coisas. No caso do Pote, eu acho que é uma questão de desgaste, desgaste do tempo, não é desgaste por nenhuma razão em particular. Está há muitos anos no Sporting, já ganhou no Sporting, tem tido momentos difíceis, muito por culpa de lesões e porque isso também lhe baixa o nível, inevitavelmente. Portanto, eu não sei se esses dois jogadores estão preparados para fazer a época no Sporting. Agora, em termos de qualidades, tanto um como o outro dariam muito jeito, isso é inegável. Mas no caso do Pote, eu acho que o Flávio Gonçalves, se calhar não com o mesmo impacto, mas em termos de projeção, eu acho que o Flávio Gonçalves pode caminhar para estar relativamente perto do que Pedro Gonçalves representou no Sporting, com tudo o que isso representa. No caso do Bragança, acho que é um jogador muito particular e sem um substituto direto. Talvez o Pedro Lima, eu volto a colocar um ponto de interrogação, possa ser esse jogador, mas não me parece que no imediato esteja sequer perto disso. Blessing, concordas? Eu vou ser mais sucinto. Bragança sim, pelo que traz do ponto de vista individual e o diferencial que tem para os outros médios que o Sporting tem neste momento, e como o Tomás também disse, a particularidade de ser um jogador que é uma segunda linha, é um jogador para segurar jogo, é um jogador para ir rodando com os outros. É assim que tem sido utilizado nos últimos anos, de Ruben Amorim a Rui Borges, e desse ponto de vista parece-me que poderia trazer os tais argumentos do ponto de vista mental que permitissem à equipa ter alguns sinais positivos naquele momento em que o colapso mental se tenha batido sobre a equipa do Sporting. Não é mentira que Pote também pudesse fazer esse papel, tem esse perfil e aliás é o tipo de jogador de conseguir dar esse tipo de sinais aos colegas, até do ponto de vista da comunicação verbal mesmo, porque é um jogador, eu se calhar digo com algum exagero, mas que teve o maior rendimento na última década do Sporting. Acho que não há nenhum jogador que se possa comparar a Pote desse ponto de vista, tendo em conta até a longevidade que tem tido no clube. Agora, acho que Pote pode travar, como o Tomás disse, a evolução do Flávio, que é um jogador que tem estado inacreditavelmente bem do ponto de vista ofensivo, que nos melhores momentos nos jogos do Sporting ele tem estado sempre, seja a criar, seja a combinar, seja com um passe de variação de flanco ou a aparecer em momentos de finalização e, curiosamente ou não, nos momentos do colapso ele não está em campo. Largamos então os grandes e seguimos para a nossa habitual revienga, desta vez dedicada ao líder do campeonato ao fim de 2 jornadas, que é o Aroca, que goleou o Moreirense em casa por 4-0, depois de ir ganhar a Guimarães na estreia. Ainda não sofreu golos e tem uma raridade no futebol português que não é muito fã. Aliás, que é muito fã de fazer as cadeiras dançarem. Vasco Seabra, o seu treinador, é quem mais tempo leva a orientar a mesma equipa, iniciando agora a 3ª época no clube. Tomás, e a verdade é que dá gosto de ver o Aroca jogar. Sim, e o Aroca, talvez por ser uma equipa mais pequena, ou um clube mais pequeno, que não faz parte de uma grande cidade do país, nem sempre é destacado, mas eu acho que o crescimento sólido do Aroca nos últimos anos é destacável. E um crescimento assente na estabilidade do comando técnico. E atenção, porque o Aroca, se quisesse, já teve oportunidades para despedir o Vasco Seabra, porque as coisas nem sempre correram bem e em alguns momentos até pareciam que iam correr muito mal, mas depois houve sempre a capacidade de dar a volta. Mas acreditou no treinador, deu-lhe essa segurança e depois colheu os frutos mais à frente. Arranca muito bem a temporada e o futebol, hoje em dia, mais do que nunca, pede-nos novidade e reforço e mexida e coisas novas a acontecer, mas o Aroca tem praticamente a mesma equipa do ano anterior. Dos 11 titulares. Depois de dezembro. Sim. É, exatamente, praticamente a mesma equipa. Dos 11 jogadores titulares contra o Moreirense, só um não estava no Aroca época passada, que é o Lebedenko. Sim, que não foi aproveitado no Vitória, mas é um bom lateral de Primeira Liga e acho que vai funcionar bem com o Juarra. De resto, o Aroca conseguiu também manter os jogadores todos de referência, e há alguns casos em que facilmente os apontamos a outro patamar. É o caso do Fukui, e na primeira parte deu chocolate. Aliás, o Aroca fez uma primeira parte a roçar a perfeição a todos os níveis, pela qualidade e variedade dos ataques, ora com apoios mais curtos, ora com bolas mais em profundidade. O lado esquerdo funcionou muito bem, lá está com o Juarra muitas vezes a receber aberto e depois a convidar o Lebedenko a envolver-se por dentro e a tirar cruzamentos. O Juarra, que fez um jogaço tremendo, foi o melhor em campo a par do Fukui,
E o Fukui, como motor da equipa, também nos diz muito do que quer ser o Aroca, porque é um jogador baixinho, dinâmico, tecnicamente muito evoluído, recepção, passe, varia muito as soluções do meio campo do Aroca. Além disso, tem um ponta de lança que está a marcar golos, consegue ser criativa na bola parada e deixou o Moreirense sem soluções na primeira parte. Aliás, acho que o Moreirense, em termos de plantel, não deu grande salto. Aliás, pelo contrário, ainda perdeu o Alanzinho também, que era um dos principais criativos do plantel. Estou a gostar apenas do João Veloso, que entrou mais uma vez muito bem, já tinha acontecido também no jogo com o Braga. Acho que desta vamos ver mais tempo de João Veloso. Mas em relação ao Aroca, é isto. Acho que a época não vai correr sempre assim tão bem, mas vejo mais uma vez a temporada a caminhar no sentido da tranquilidade e com boas exibições. Normalmente este Aroca, e já foi assim o ano passado, a par do Estoril, são equipas para marcar muito e para sofrer alguma coisa também. Vamos ver se defensivamente a equipa consegue melhorar um pouco, porque ofensivamente vai sempre, ou quase sempre, valer a pena. Blessing, eu gostava de te ouvir sobre o Fukui, porque claramente o Vasco se abre, dá-lhe as rédeas da equipa e resulta bastante bem. É um jogador que cai perfeitamente naquilo que Vasco Seabra vai pedindo às suas equipas. Este Aroca, é verdade que do início da época passada para a forma como terminou a época trouxe resultados diferentes, mas em termos de posicionamentos, missões táticas e aquilo que são as exigências que Vasco Seabra coloca nos seus jogadores são basicamente as mesmas desde o Mafra. Portanto, já estamos a falar de um caminho longo, 3 defesas na construção, um quadrado no meio campo que se vai desdobrando muitas vezes em losango, outras vezes 1+3, outras vezes 2+2, outras vezes 3+1, que vai percebendo perfeitamente as dinâmicas que o treinador vai pedindo, e o tempo de trabalho, quando cai bem nas características dos jogadores, depois traz estas coisas boas que nós vamos vendo e vamos tendo em campo. Fukui é um jogador que tem qualidade para chegar claramente a outro patamar, tecnicamente não há dúvidas sobre ele, mas traz também argumentos em termos de abrangência. Não é um jogador que redonde de receber a bola no pé, servir os seus colegas. É um jogador, quando tem que ir na profundidade, vai, percebe os tempos. É um jogador que combina muito bem. É um jogador que aparece inclusivamente na área também para finalizar e, como não poderia deixar de ser para fazer parte de um sistema destes, depois consegue ajustar muito bem também ao movimento dos seus colegas. Portanto, é um jogador inteligente, tem qualidade técnica. É uma das muitas e boas notícias que a nossa Liga nos entregou na época passada e, ao que parece, vai ter continuidade. Quer dizer, o mercado ainda não fechou, vamos ver. Sim. Pois, e há ali jogadores que, imagino eu, tenham interessados. Certeza. Mas, de facto, lá está. O Tomás tocou num ponto importante. Daí eu achar que este Sporting, com tantas mexidas, vai ter instabilidade, que é continuidade. O Moreirense teve uma quebra muito grande da primeira para a segunda fase da época, perdeu muitos jogadores. Até ao final da época continuou a perdê-los e iniciou esta época sem grandes reforços que possa mostrar. O Tomás falou bem do João Veloso, que entrou, mas não é o jogador que vai atirar o Moreirense para um nível competitivo diferente, e por isso é que vimos a exibição em Braga que o Moreirense fez, que foi uma exibição bastante equilibrada e encontrou uma equipa muito mais alavancada e muito mais trituradora do ponto de vista ofensivo, e já teve dificuldade em travar o ímpeto desta equipa. Por outro lado, o Aroca, que é líder do campeonato, não fez um jogo muito bem conseguido na primeira jornada com o Vitória. O Vitória esteve muito por cima, aproveitou um erro, lá está, mas traz a consistência dos comportamentos e alguma confiança que trazia dos resultados da época passada. Não poderia deixar de ser, e portanto isto vai trazendo resultados mesmo quando a equipa não jogar assim tão bem. Lá fora, no fim de semana, tivemos a Community Shield, que é o nome da Supertaça de Inglaterra, onde vimos um campeão de continuidade a atropelar um projeto que está a carregar no botão de reset. O Arsenal venceu o Manchester City por 3-0, com a equipa de Arteta a ter períodos de enorme supremacia sobre a de Maresca, um treinador mais saído debaixo da Ásia de Guardiola. É o italiano que está incumbido da difícil tarefa de suceder aos 9 anos de muito sucesso do espanhol à frente dos Citizens. E, Tomás, este início não foi muito auspicioso.
Guardiola, apesar de a imagem colada a ele desde o início de carreira não ser exatamente essa, é um dos treinadores mais flexíveis de sempre, se calhar até o mais flexível de sempre. E o Maresca é um dos mais inflexíveis da Premier League e, portanto, eu não sei se esta inflexibilidade vai entrar muito bem num plantel como o do City, porque não saiu apenas Guardiola. Saíram Rodri e Bernardo, que era a cola da equipa, as referências de estabilidade, sobretudo o Rodri, que é insubstituível, eu acho. Não há um jogador que possa, no dia de hoje, substituir diretamente Rodri. É que o City, se contratar Enzo Fernandes, se calhar vai ter ali... não é Bernardo Silva, porque é um jogador que passou muitos anos no clube, tinha características muito próprias, mas é um jogador que pode ser um médio centro de grande qualidade e importante para a equipa. Contratou o Elliot Anderson, mas pela primeira imagem passa do motor do meio campo do Forest e titular da seleção inglesa, em que também tem essa responsabilidade, para um jogador muito preso à meia direita, o interior, sim. Sim, um jogador que faz muitos movimentos de ruptura no último terço, quase um acessório de progressão e não uma peça central na base do meio campo. E isto eu não sei se vai tirar o melhor do Elliot Anderson. E depois uma grande dependência do jogo exterior. É verdade que vimos ali o Foden por dentro com algumas jogadas interessantes, mas poucas para uma equipa como o City. O que víamos de Maresca no Chelsea era esta insistência no jogo exterior, esta dependência individual, e a primeira imagem do City não é de facto muito boa. Acho que terá inevitavelmente de contratar um grande médio centro ou um médio defensivo, mas não há jogadores que possam no imediato fazer de Rodri. Talvez o Boadi possa ser um substituto interessante para ir potenciando, mas nunca para ter o mesmo impacto. Eu acho que o City vai acabar por sofrer em vários momentos da temporada. Em relação ao Arsenal, já temos uma das grandes frases, ou pelo menos uma das frases que eu acho mais interessantes de ouvir e que pode marcar a temporada, e se calhar vamos lembrá-la no fim de maio ou não, mas a frase foi dita por Arteta no lançamento da temporada, algo como: finalmente, depois de mais de 6 anos, posso treinar menos a equipa, posso dizer menos coisas à equipa. É quase é deixá-los andar e não mexer. Vocês já sabem tudo, agora peguem na pasta e façam vocês. E é interessante porque vimos exatamente isso do Arsenal, uma equipa mais leve em campo. Obviamente é um jogo atípico, falamos de uma supertaça, ainda com as equipas de longe do tempo de treino e do conhecimento próprio, também porque há jogadores novos, mas o Odegaard não o vimos assim há muito tempo no Arsenal. Portanto, com o Bruno Guimarães e o Lewis Kelly, grande dupla, a dominar os espaços, o controle com bola, a sair de pressão, a fazer ligações com os homens da frente. O Arsenal conseguiu quase sempre entrar tranquilamente no meio campo do City. E o Odegaard, podendo baixar, porque ele tem essa tendência, já não tem de ser o organizador da equipa que muitas vezes víamos. Pode também ser o jogador que arrisca mais em último terço e contribuiu para a vitória fácil do Arsenal. Depois há aqui algumas notas que não sabemos muito bem como vão ficar. O Tsolis é o titular, ou o Arsenal ainda vai para outro extremo esquerdo? Na defesa parece-me que é a mesma coisa. O Raya, mesmo num jogo simples, faz 3-4 defesas de nível impressionante. O Gabriel, mesmo num jogo pouco exigente, faz 3-4 cortes dentro da área de um nível impressionante. Portanto, o Arsenal parte obviamente como grande favorito e parece-me que o Bruno Guimarães precisava disto, porque há muitos anos que estava ali destinado a ser um dos 4, 5, 6 melhores médios, mas o jogo do Newcastle também não o estimulava em demasia para chegar aí. Eu acho que agora no Arsenal tem esse potencial para ser um dos 4, 5 melhores médios do mundo. Blessing, e depois neste momento o Arsenal manteve a base e fez algumas contratações e dá-se ao luxo de começar com Bruno Guimarães o jogo e ao intervalo por o Declan Rice, que isto é quase batota. É quase não, é mesmo. O meu irmão enviou-me há tempos uma publicação depois da entrada do Bruno Guimarães, que o Arsenal contava com o melhor meio campo do mundo. Não posso dizê-lo bem desta forma, mas tem, sem qualquer tipo de dúvidas, o meio campo com mais profundidade em termos de qualidade que existe no futebol mundial. Portanto, é mesmo batota. Acho que a Arteta conseguiu juntar um conjunto de médios ímpar, ainda que eu continuo a sentir que nas laterais, para lá do entendimento de jogo que Ben White e Calafiori têm, que o Arsenal poderia ter mais qualquer coisa que não apenas os extremos para trazerem desequilíbrio individual e não necessitarem dos colegas e de movimentos coletivos para conseguirem ter impacto aí. Mas parece-me que, como tu estás a dizer, tenho aqui no meio campo
claramente a sua maior força, ou se quiseres, no corredor central, obviamente o Mosquera não tem o mesmo nível do Saliba, mas contar com Raya, Gabriel Guimarães, Mosquera, Bruno Guimarães, Lewis Kelly, Declan Rice, Zubimendi, portanto são jogadores que de facto vão impactar muito, e mais o Odegaard, vão impactar muito aquilo que poderá ser o rumo do Arsenal nesta época. E depois eu acho que este jogo traz novamente tudo aquilo que fomos falando durante este episódio atrás. Muitas mexidas e muitas mudanças contra a estabilidade. E o Arteta trouxe essa frase que é fantástica, mas o que se notou, pelo menos para mim, de forma gritante neste jogo, foi o conforto que os jogadores do Arsenal sentem a desempenhar aquelas tarefas, porque já o fazem há muito tempo, com poucos jogadores a terem de se adaptar a algumas posições. O City, completamente o contrário, sendo que concordo perfeitamente com a questão do Elliot Anderson. Parece-me que há ainda uma confusão tática desde o momento do pontapé de baliza até à transformação do City nos momentos de construção, que permitem que o seu adversário consiga ter algum conforto na forma como se pressiona, e apesar desta rigidez de Maresca, ter a equipa preparada para sair a jogar e não ter largura e profundidade num dos corredores, como aconteceu muitas vezes com o Doku, porque sentia que o Foden estava demasiado longe e era ele que tinha a responsabilidade de baixar para tentar ligar e receber a bola diretamente dos centrais. É uma confusão tática que permite que o Arsenal muito facilmente se consiga ajustar do ponto de vista defensivo, ao contrário do Arsenal, que colocou muitos problemas não só no pontapé de baliza, mas também na construção, por força desta fluidez e sobretudo desta elasticidade que os dois laterais têm, tanto o Calafiori como o Ben White, para estarem largos, o timing em que vão aparecer dentro, depois o timing em que os próprios médios baixam para pedir o apoio frontal, servirem como terceiro homem, libertar os laterais ou rodarem para servir os jogadores de frente, a liberdade que o Odegaard tem para trocar até muitas vezes de posição com o Bruno Guimarães, que é novo, mas que já percebeu que tem que ajustar ali alguma coisa quando um baixa, tem que estar outro jogador a ocupar a casa da meia-direita. O Tezzoli já percebeu que algumas vezes vai estar largo, noutras tem que estar dentro e dar o corredor ao Calafiori. Portanto, há aqui muitas coisas que são de contraste, de muita consistência e muita continuidade do ponto de vista coletivo, contra um treinador que traz ideias novas. E apesar desta rigidez, que se nota ainda que não consegue executar na perfeição o que quer do ponto de vista ofensivo, que me parece ser um 3-4-3 tal como o do Arsenal, mas mais em losango, com o O'Reilly a aparecer dentro. Sim, Kovacic primeiro médio neste caso. E o que me estranha é Kovacic para primeiro médio, que é um jogador tendencialmente de condução, e não ter um jogador ali que traga outro tipo de estabilidade àquele losango que ele tenta formar. Por último, e depois de ter elogiado tanto o meio campo do Arsenal, continuo sem perceber muito bem qual é que vai ser a proposta do City. Semenyo e Doku vão continuar a ser os líderes no sentido da equipa tentar canalizar jogo para que eles tenham ações de 1 contra 1, ou vai haver uma aposta diferente para que o City tenha mais jogo interior e posteriormente poder beneficiar os extremos disso em algumas situações de 1 contra 1. E havendo esta confusão em termos de construção do plantel, ou enquanto não se esclarecer exatamente o que é que vai ser este Manchester City, parece-me que o City vai continuar a sofrer, ainda por cima, com um treinador que é bastante rígido, mas que, como vimos nos trabalhos anteriores, precisa de algum tempo para que as suas equipas consigam estar ao nível que ele quer. Antes de acabarmos, ainda vamos falar de um meio campo e de um médio em específico, porque é praticamente oficial que o Barcelona vai contratar Rodri, o melhor jogador do último Mundial e bolador em 2024. E Tomás, isto vai elevar muitíssimo o estatuto e a qualidade do Barça, porque de repente estão a contratar, neste momento, diria, o melhor médio do mundo, que é capaz de subjugar uma partida jogando a 2 toques. Sim, é um murro na mesa. O Barcelona não contratava o melhor, na posição é o melhor há algum tempo. Aliás, tem andado em engenharias financeiras para chegar a este ou àquele reforço, e é uma oportunidade que não podia desperdiçar, parece-me. Claro que os valores são altos,
tendo em conta que ia para o último ano de contrato. Aliás, eu se fosse o City, e obviamente pesou a vontade do jogador, mas eu se fosse o City, dizia: Rodri, ficas e vais-te embora depois no final do contrato. Mas tive exatamente essa mesma discussão com os amigos e diria exatamente o mesmo. Nem sempre é possível, e portanto como o Dortmund fez com o Lewandowski naquele último ano de contrato. Às vezes entre o que vai perder e o que vai ganhar, mas vale mais preferível. Mas pronto, era uma oportunidade que o Barça obviamente não podia desperdiçar. Alguma curiosidade para ver como é que Rodri entra no Barcelona, não individualmente, mas por exemplo em termos de relação com o Pedri. É um tópico que está quente até na imprensa catalã o que vai e espanhola ao De Jong. em geral. Sim, o que vai acontecer em termos de gestão do meio campo do Barça. Agora, porque se falou de que Rodri ia para o Real Madrid e acaba no Barça, pela contratação de um médio de valor incalculável, ofensivamente, defensivamente, de liderança, de hábito de vitória, porque também tem esse hábito de vitória nos últimos anos. Eu acho que o Barça está um furinho acima a todos os níveis, principalmente na luta pela Champions. Agora, claro, falta um central, claro que falta um avançado, um grande 9. Não sei se esta contratação impacta alguma coisa nas outras contratações que o Barça deveria fazer e que não sei se vai fazer até ao final do mercado, mas por razões óbvias acho que tinha mesmo de agarrar Rodri. E depois eu cada vez menos acredito nas equipas perfeitas, e quando digo equipas perfeitas no sentido de esta equipa é 25% boa em organização ofensiva, 25% defensiva, mais 25% transição, ou seja, neste equilíbrio de soma de partes que depois vai dar o produto final perfeito. É possível que o Barça, sendo uma equipa de mentalidade puramente ofensiva e que desleixa um pouco certos aspectos defensivos, possa vencer a Champions. Se calhar é mais difícil do que ganhar como outras equipas, mas já vimos muitas vezes na história do futebol que as equipas que são nota 10 a atacar e que se calhar são nota 4 a defender também têm sucesso, ou vice-versa. Portanto, a Champions é uma competição tão própria que pode dar para isso, mas acho que com o Rodri o Barça está um pouco mais perto de vencer a Champions, inegavelmente. Eu ia. Desculpa, não sei se ias... eu ia dizer que vais ter que falar outra vez de Batota, porque é quase isso. Não me parece tanto falar sobre Batota para fazer aqui um enquadramento. Acho que o Barcelona fez um negócio fantástico. Para o Barcelona é claramente dizer que querem ser candidatos a ganhar a Champions. Esta entrada do Rodri não me parece ter outro nome, até porque olhamos para o perfil do Barcelona e não era necessariamente a posição onde o Barcelona mais precisa se reforçar, mas tendo aparecido esta oportunidade, parece-me que é um negócio que vai trazer bastante mais valor e sobretudo bastante mais consistência ao meio campo do Barcelona, que aqui ou ali foi sofrendo algumas vezes quando não tinha Frenkie de Jong, e tendo Rodri e Frenkie de Jong como opções, não sei se o Frenkie vai ficar ou não, vamos ver, ganhará obviamente outros argumentos para conseguir competir em duas competições, não só na Liga, que está perfeitamente cimentado, apesar, vamos ver como é que vai correr o Real Madrid com esta nova ameaça Mourinho, mas sobretudo trazer mais qualquer coisa do ponto de vista da Liga dos Campeões. Rodri é um jogador que não tem comparação hoje em dia no futebol mundial. É de facto um médio que consegue aportar à equipa, e o Tomás dizia, não havendo equipas perfeitas, ou não acreditar em equipas perfeitas, eu também não acredito em jogadores perfeitos, mas se há algum jogador que jogando na posição 6 possa-se dizer que é completo, é Rodri. Porque Rodri ataca e defende com muita qualidade. Depois podemos discutir se é melhor ou pior do que alguns outros jogadores não tão completos quanto ele, mas aquilo que me parece é que Rodri é um jogador bastante completo e, portanto, isto vai ter um impacto no Barcelona de certeza positivo. Agora, eu concordo com o Tomás. Há posições em que o Barcelona está mais necessitado. Não trazer um defesa central, sobretudo um defesa central com as características que aquele que Hansi Flick pede aos seus defesas, que é um treinador que quer a linha sempre alta, portanto vai precisar de um jogador rápido e que interprete muito bem taticamente a questão do fora de jogo, depois que seja forte também nas situações de duelo de 1 contra 1 defensivo, porque vai ter muitas situações destas de espaço, e um ponta de lança que permita catapultar a equipa para outro nível do ponto de vista de produção ofensiva, não só porque vai trazer mais ameaça no corredor central, mas também para o Barça não ser tão dependente ofensivamente daquilo que os extremos trazem. Parece-me que sem isso será muito mais difícil ao Barcelona ser este candidato que Rodri traz. Agora acredito que o Rodri tenha ido para o Barcelona
porque também lhe possam ter dado algumas garantias que a equipa vai se continuar a reforçar para ser mais competitiva e que possa lutar pela Liga dos Campeões. E o Barça volta a ter um 6 declarado posicional de elite, o que Depois de Busquets. é que Frenkie, por exemplo, é um jogador que foi adaptado porque naturalmente não era um jogador com as características de Busquets, ou para ser o sucessor de Busquets, melhor dizendo. E já agora essa narrativa de comparação Busquets-Rodri vai ganhar força agora. Claro. Sim, eu acho que vai ser uma boa comparação, ou um bom ponto, ou um bom termo de comparação, não por aquilo que as equipas jogam e aquilo que os jogadores vão trazer ao clube, mas porque eu acho sempre que anima um bocadinho as hostes, dá-nos aqui margem para trazermos coisas para discutir e para nós brincarmos, e portanto desse ponto de vista parece-me que é bom que Rodri tenha escolhido ou tenha tido a possibilidade de aterrar na Catalunha. Só para fechar uma última notazinha para este despique Barcelona-Real Madrid, que acho que depois do regresso de Mourinho, Barcelona-Real Madrid vai passar a ter novamente um interesse, pelo menos para nós aqui em Portugal, mas acho que também para o resto do mundo vai passar a ter um interesse muito diferente. Porque não tem havido uma grande luta pelo título, talvez este ano seja diferente. Vamos ver. Obrigado ao Blessing por ter estado aqui connosco. Este foi um episódio longo, estamos agora a despedir-nos. Obrigado também ao Tomás Delfim, que vai editar e tratar da sonoplastia. Para a semana estaremos de volta. Obrigado por nos ouvirem.